Olá, sétimo ano, tudo bem, gente? Tô morrendo de saudade de vocês, como vocês estão? Espero que estejam bem, né? Bom, hoje eu tô aqui para mais uma videoaula e nós vamos começar o nosso livro 2, certo? O nosso livro 2, ele fala das viagens ultramarinas. Vocês já ouviram falar disso? Bom, então eu vou facilitar um pouquinho. Viagens ultramarinas nada mais é do que as grandes navegações. Melhorou, né, gente? Então vamos lá. O que seriam, né, como essas viagens começaram, né? Por que essas grandes navegações ocorreram, né, saindo lá do continente europeu e vindo para a América, para a África? O que levou os europeus a iniciarem esse processo de navegações, tá? Que são as grandes navegações europeias. Bom, lembra do período feudal, lá na Idade Média? Lembra que o feudalismo, né, estava chegando ao fim porque entrou em crise. Aí teve o problema da peste negra, e aí a Idade Média estava chegando ao fim, e aí a gente estava dando início à Idade Moderna. Então, desde aquele período da crise do feudalismo, existia um desejo muito grande, né, das potências europeias, Portugal, Espanha, Inglaterra, França. Existia um desejo muito grande deles fazerem comércio. E aí, Portugal, ele que não era bobo nem nada, ele foi o pioneiro nessa maratona das grandes navegações, tá? Ele deu assim o passo inicial, ele foi o primeiro, certo? Bom, o que eles buscavam com essas navegações? É claro, Bianca, fazer comércio, certo? Mas eles buscavam, além, né, do comércio, além de enriquecer, eles buscavam alternativas que viessem a facilitar esse comércio, ou seja, novas rotas desconhecidas que eles ainda não tinham passado. E, além disso, eles também buscavam caminhos que levassem até reservas de ouro, tá? E também levassem até as Índias, porque eles sabiam que lá eles iriam encontrar especiarias. Nós vamos falar delas depois, né? Num próximo momento do livro 1, tá? Mas só para dar uma clareada, as especiarias eram temperos, condimentos que eram originários lá da Índia. Pimenta, noz moscada, cominho, canela, cravo, eram pimentas e condimentos que a gente encontrava lá nas Índias. Então eles tinham esse desejo de buscar por rotas que levassem a novos comércios, rotas que levassem a reservas de ouro e também chegar, né, no caminho das Índias para que lá eles encontrassem as especiarias que eram tão importantes na comercialização, ok? Além dessa necessidade, né, de comercializar, de expandir o seu comércio via navegação, ou seja, um comércio marítimo, eles também tiveram a sorte de contar com algumas tecnologias, ou seja, alguns instrumentos de navegação que facilitavam, né, esse processo. Naquela época eles tinham a facilidade de usar a bússola, tá? A bússola é um instrumento que consegue direcionar a posição que a embarcação está indo. Então eles conseguem saber para que direção eles estão indo, se é para o norte, sul, leste, oeste, noroeste, nordeste, sudeste, sudoeste. Eles conseguem ter, na verdade, um norte. Quando a gente fala um norte, é porque a bússola tem sempre a sua agulha apontada para o norte, né? Porque tem um imã que é atraído pelo norte, e a partir dali eles conseguem saber para que local, para que posição eles estão indo ali com a sua embarcação. Além da bússola, eles também tinham o astrolábio. O astrolábio é um objeto que mede a latitude. E além da latitude, eles também conseguiam calcular a distância entre mar e terra e vice-versa, tá?
E além da bússola e do astrolábio, eles também contavam com uma tecnologia que sem ela nada seria possível, que eram as embarcações chamadas de caravelas, que foram construídas naquele período também com esse objetivo, com essa finalidade que era navegar, ok? Bom, tecnologias eles tinham, né? É claro que dentro das limitações daquele período, não eram as tecnologias que a gente tem hoje, não eram as embarcações que a gente tem hoje, era tudo de acordo com aquele momento vivido, certo? Mas eles se deparavam com alguns problemas, na verdade eles chamavam de perigos nas navegações. Esses perigos eles iam desde elementos da natureza até imaginários. Por exemplo, se houvesse uma mudança climática, aquela mudança climática já era suficiente, né, para desestruturar toda a tripulação que estava ali naquela embarcação, porque se fosse uma tempestade muito forte, a embarcação podia afundar, podia quebrar, né, as velas daquela embarcação, então era prejudicial. A mesma coisa podia acontecer com uma variação ali no oceano, um oceano mais revolto, podia entrar água na embarcação, prejudicar, vir afundar, e isso acontecia mesmo, tá? Outro vilão é que eles demoravam tanto para se deslocar de um local para o outro que os alimentos podiam acabar. Eles podiam ficar sem suprimentos ali alimentares e isso também faz com que as pessoas não sobrevivam, elas vão morrer de fome, certo? Além disso, eu disse para vocês que eles também tinham os perigos imaginários, isso mesmo. Eles imaginavam que lá tinham monstros marinhos que afundavam as embarcações. Isso acontecia por quê? Porque muitas das vezes a navegação, né, ela acontecia, mas eles não conseguiam chegar no seu destino devido a essas variações climáticas, essas mudanças, né, no oceano, né, e também a falta de alimento, a falta de água potável. E aí o que acontecia? Eles morriam durante aquela viagem. E aí, quem estava lá no local de origem, quando percebia que aquelas pessoas não voltavam e nem chegavam ao seu destino, não mandavam nenhum retorno, elas começavam a imaginar que eles tinham se deparado com criaturas, né, monstruosas que ficavam ali habitando nos mares, no oceano. E aqueles monstros marinhos, eles afundavam as navegações, destruíam, faziam com que as pessoas morressem ali em alto mar. Mas hoje em dia a gente sabe que não aconteciam essas coisas, que na verdade era só uma questão de imaginação e uma desculpa para aqueles acidentes que aconteciam, sejam eles de procedência natural ou também por falha humana, né, por alguma falha ali no procedimento com a navegação, ok? Bom, eu disse para vocês que Portugal foi o pioneiro, realmente, pioneiro, primeiro a sair aí com essa navegação. Por que Portugal foi o pioneiro? Portugal, ele tinha algumas características que fizeram com que ele saísse na frente. Portugal tinha uma posição geográfica muito melhor do que os outros países da Europa. Ele fica ali bem na península, né? Na Península Ibérica, que é aquele território que se divide entre Portugal e Espanha. Então, para ele era mais fácil, ele já estava ali sendo, né, banhado pelo oceano. Então, Portugal tinha uma posição bem estratégica. Segundo ponto importante, Portugal tinha um grande conhecimento náutico. Isso mesmo, a navegação para eles não era algo assim sem nenhum conhecimento não. Eles já tinham um conhecimento prévio dessas navegações, ok? E tinham acesso àquelas tecnologias que nós comentamos. Eles tinham acesso à bússola, tinham acesso ao astrolábio, já construíam suas caravelas por causa do conhecimento náutico.
Então isso aí tudo, né, foi ponto positivo para Portugal. E além disso, eles tinham uma camada que surgiu lá na Idade Média, a camada da burguesia mercantil. Lembram? A burguesia voltada para o comércio? Pois é, a burguesia mercantil lá em Portugal, ela apoiava o governo português. Por quê? Porque ela também queria, né, uma ascensão na política. Ela queria participar das decisões políticas, queria crescer ali, né, e ocupar de repente outras posições, certo? Então Portugal tinham essas questões aí a favor dele para que ele pudesse começar a iniciar esse processo da navegação, das viagens ultramarinas, saindo aí na frente, ok? Bom, depois de Portugal, quem vai se aventurar nessas viagens ultramarinas é a Espanha. A Espanha, a primeira viagem dela acontece no ano de 1492. Isso mesmo. Esse ano foi o ano no ano que eles chegaram ao território americano, chegaram à América. Vocês já devem ter escutado falar, né, dessa parte da história. O momento em que Cristóvão Colombo, navegador que estava representando a frota da Espanha, mas ele não era espanhol, tá? O Cristóvão Colombo, ele nasceu em Gênova, na Itália, e ele estava ali à frente daquela expedição marítima da Espanha. E ele chega no território americano no ano de 1492, tá? E quando ele chega, ele acha que ele está chegando nas Índias. Tanto que tinha um grupo de pessoas que habitavam a América, que vocês sabem muito bem quem são eles, que quando eles chegaram lá, eles viram aquelas pessoas e falaram assim: Ih, chegamos nas Índias. Então, essas pessoas que estão aqui, ó, nuas, né, lá na beira do oceano, ali nas margens, né, do oceano ali, no litoral, né, a palavra certa é essa, no litoral, tá? Eles chamaram essas pessoas de quê? De índios. Se nós estamos chegando nas Índias, eles só podem ser os índios. E foi daí que surgiu o nome dos nossos indígenas americanos. Tanto os indígenas da América do Norte, da América Central e da América do Sul. Ok? Só depois de alguns anos é que eles chegaram ao território onde hoje é o nosso país, o Brasil, tá? Mas Cristóvão Colombo chega primeiro na América, né? Então a Espanha, ela encontra o território americano antes de Portugal, ok? Chega alguns anos antes, 8 anos para ser mais exato, certo? Bom, agora eu vou passar para vocês um vídeo que conta um pouquinho a história de Cristóvão Colombo. Esse vídeo é uma realidade aumentada do material de vocês, então vocês podem assistir agora, mas depois, se vocês quiserem acessar de novo, é só usar o aplicativo do SaiRA, que vai aparecer lá ao posicionar a câmera do celular de vocês lá no livro, na página que tem essa realidade aumentada, que é um vídeo que fala de Cristóvão Colombo. Diferente disso, vocês também podem encontrar no livro digital. Aí vai ter lá o objeto digital e vocês podem clicar e assistirem. É 1 minutinho só, tá? Assiste lá que eu já volto. Andando mais se sabe. Sim, eu sou um visionário. Fui o idealizador, em 1492, de uma viagem com o objetivo de chegar até o Oriente, as Índias. Porém, encontrei um novo continente e no dia 12 de outubro cheguei à ilha de Guanahani, atual Waitley, no arquipélago das Bahamas. Batizei de San Salvador. Em 29 de outubro, cheguei à costa de Cuba e, a 15 de dezembro, ao Haiti, que nomeei de Hispaniola. Realizei um total de 4 viagens para o Novo Mundo, mas nenhuma superou o sucesso da minha primeira aventura.
Ao regressar da última viagem, não obtive muito sucesso. Infelizmente, meu prestígio perante a coroa, que já estava em crise, foi por água abaixo, mas sei que eu abri um novo caminho na história. E aí, gostaram? Bem legal, né? Interessante. Foi bom que a gente conheceu um pouquinho da história desse grande navegador, né, chamado Cristóvão Colombo, certo? Bom, eu vou falar para vocês agora, para a gente encerrar, de alguns fatores que motivavam essas navegações. Então, assim, o que levou a esses países europeus a se interessarem pelas expedições marítimas, né? Por toda essa expansão marítima que aconteceu no século XV e no século XVI, ou seja, na Idade Moderna, tá? O que fez com que eles fossem atraídos por essas grandes navegações? Então, o que fez eles se atraírem tanto por essas grandes navegações foram, na verdade, 4 aspectos, né? O econômico, o político, o religioso e o tecnológico. Na verdade, quando a gente fala de economia, a cobiça por encontrar metais preciosos era muito grande. Então, eles queriam encontrar ouro e queriam encontrar prata, certo? Do ponto de vista político, eles queriam a ascensão da burguesia. A burguesia queria crescer, como eu já falei lá atrás. Então, era do interesse dela expandir para que ela ganhasse, né, espaço, para que ela pudesse progredir, para que ela pudesse se ascender naquele cenário político. A questão religiosa, como vocês sabem, né, os países europeus, eles eram católicos, depois vieram as religiões protestantes, mas todos voltados para o cristianismo, que acredita em Cristo. Então, nesse período, as grandes navegações ajudaram a propagar o cristianismo, porque era uma forma de levar o cristianismo para o outro lado do mundo, como eles chamavam, ou seja, para a América. E a questão da tecnologia, como eu também já falei para vocês, eles tinham muitos recursos, progressos náuticos, tá? Como grandes descobertas, invenções, construções. Isso também fez com que eles se motivassem cada vez mais por essas grandes, né, expedições, expansões e grandes navegações, tá? Não ficou só em Portugal e Espanha, depois a França também se destacou com a expansão marítima, a Holanda, a Inglaterra, tá? Todos esses são países europeus que vocês podem observar que também chegaram na América posteriormente. Tanto que na América a gente tem uma mistura muito grande de etnias. A gente tem a etnia da origem ali, né? Que é a origem, que são os índios, né? Originários daquela região. A gente tem os africanos, principalmente na América do Sul, na América Latina, que vieram para desempenhar a mão de obra escrava. A gente vai ter um capítulo para falar só disso. E a gente tem os outros povos europeus, além de portugueses e espanhóis. A gente tem a região que eles falam inglês, a gente tem algumas regiões que eles falam o francês, o holandês. Então, por toda a América, a gente tem uma diversidade linguística, cultural e étnica muito grande, certo? Bom, a gente vai ficar por aqui. No próximo capítulo, a gente dá continuidade, tá? E eu quero que vocês anotem agora os exercícios. Todo final de videoaula tem exercício. Então, anotem aí. Página 154, letra A e B. Página 155, A, B e C. E a 158 também, A, B e C. A 160 é aquela página das atividades. Então, é do 1 ao 4. E não pode esquecer de fazer o infográfico, que é aquele resumão para ver como vocês se saíram no capítulo, certo? Que é na página 161. Tá bom, gente? Fiquem com Deus, um beijo grande, se cuidem e até a nossa próxima videoaula de história. Beijos!